Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal, hoje o nosso programa está tendo uma visita ilustre aqui. A última vez que nós tivemos a honra de tê-lo conosco, nosso canal era pequenininho, tinha 30 mil inscritos, mais ou menos, e a entrevista dele ultrapassou 60 mil views. Agora, o nosso canal aproxima-se dos 450 mil inscritos e nós temos novamente a honra de receber o nosso caríssimo senhor Rubens Miralha Zani. Ele já é muito conhecido por suas entrevistas na internet, nas televisões católicas, mas para os que ainda não o conhecem, que estão conhecendo pela primeira vez, Monsenhor Zani é exorcista oficial da Diocese de Bauru, aqui no estado de São Paulo. E ele vai falar sobre um ser que não gosta muito que a gente fale dele, até porque ele gosta de fingir que não existe, né? Nós vamos pedir para ele falar a respeito do demônio e da sua ação nos dias de hoje. Monsenhor Zani, que prazer tê-lo aqui, que bom poder desfrutar dos seus ensinamentos. Eu agradeço mais uma vez a delicadeza do convite. O senhor sempre é muito lisonjeiro, né? Para muito além dos meus méritos, diga-se de passagem. É bondade do seu coração. Mas o que eu posso, eu faço e faço por amor a Deus e à Igreja e na fidelidade ao magistério, né? Para fazer com que o povo de Deus conheça, primeiro, a própria fé, né? Porque é triste a gente ver gente que abandona a fé sem nem conhecê-la. É muito triste. E isso também é a obra do bicho, né? O sem vergonha semeia a cisânia dele, assim, à vontade, para que a pessoa rejeite, junto com a água do banho, a criança que está dentro da bacia. Sem nem bem conhecer a criança. Né? Sem nem bem conhecer a criança. Então, estou aqui ao seu dispor para que o senhor possa, então, me interrogar sobre as questões que o senhor crê que sejam viáveis, oportunas e que sejam de interesse dos que são da associação e que seguem, né? Brasil e Portugal, Monsenhor. Hoje o senhor vai Pois ser ora pois. em Portugal. Então, eu pedi aqui para o meu pessoal, quando o senhor fez a primeira entrevista, que, aliás, eu até recomendo que as pessoas procurem nosso canal, que surtiu de repercussão, de perguntas, soube que o senhor mesmo foi bombardeado com perguntas fantásticas, né? Foi. Bom, tem algumas que o senhor Rubens nem imaginava que iam fazer para ele, mas eu também não imaginava que alguém fizesse perguntas que fizeram. Mas, em todo caso, eu não quero, com isso, intimidá-los a fazer as perguntas. As perguntas são importantes. Mas eu separei 3 blocos de questões aqui, que são talvez as que mais abrangeriam as perguntas que fizeram na ocasião. A primeira, então, se o senhor me permite, seria o seguinte: como é que o senhor avalia a ação do demônio no Brasil nos dias de hoje, dentro do contexto atual, com pandemia, conflitos políticos, decadência moral sem precedentes e um esfriamento muito grande da fé, como o senhor já nos comentou? Como é que o senhor vê a ação diabólica nesse contexto? Entanto, infelizmente, não é Brasil, é mundo. O problema maior começa aí. Não se trata propriamente de uma peculiaridade nossa, Brasil. E digo isso com muito pesar. Porque se nós brasileiros, né, fôssemos os únicos atingidos, eu não estaria feliz, mas eu estaria menos infeliz do que ver a situação em que o mundo inteiro se encontra. O pai da mentira, né, gosta de manipular as pessoas. Então, a gente vê, por exemplo, esses números dessa chamada pandemia, né, que estão sendo aumentados. Né? Estão criando um terror em cima disso também. Não estamos negando o que está acontecendo, porque depois, cada coisa que a gente diz pode ser desviada, pode ser distorcida. Não, então ele está negando que existe. Não, não estou negando que exista. Estou negando que a coisa seja nessa proporção. Estou dizendo que estão usando desses números para causar medo em nós, para causar terror em nós, principalmente quem fica trancado dentro de casa o tempo todo, vendo televisão,
Eu vi muita gente séria, muita gente boa, equilibrada, perder esse equilíbrio, perder essa estabilidade. Vi, inclusive, gente se suicidar. Uma coisa que ninguém fala é que o número dos suicídios é maior do que o número das vítimas do vírus. Isso não se fala. Por quê? Porque não se deve tocar em certos assuntos. E é uma A coisa gente não mente. é até ilógico, né? Porque tem gente que se mata para não morrer, né? Digamos, o Sim, suicídio de medo de morrer na pandemia é uma coisa. Eu me lembro de uma situação que aconteceu na primeira ondada ainda. Um coitado de um catador de papel e de recicláveis no Rio de Janeiro. Imagina as condições de vida desse coitado, desse homem. Arrimo de família. Quando fechou tudo. Que agora não está mais fechado. Agora diz que está fechado, mas está todo mundo rodando para lá e para cá. Mas naquela primeira ondada, o susto foi muito maior e trancou tudo mesmo, fechou tudo. O que esse pobre desse homem podia fazer para sobreviver? Nada, porque ele não encontrava papelão, ele não encontrava latinha, ele não encontrava plástico, ele não encontrava nada na rua. Não encontrava o que catar, não encontrava para quem vender. Nem aquilo que ele já tinha catado em casa não tinha para quem vender, porque os lugares estavam fechados. No desespero, esse homem comprou veneno, fez um refresco, diluiu esse veneno no refresco, deu para a esposa, para os filhos e para ele. Quando os vizinhos foram ver a situação, estavam a família inteira morta, foram fazer autópsia para saber do que se tratava, por causa daquela história de vírus e não sei o quê, mas eles não tinham sintoma nenhum. Aí foram descobrir no estômago deles todos veneno. Veneno de rato. Desespero. Desespero. É muito conveniente dizer para uma pessoa, fica em casa. Fica em casa se ela tem uma casa que preste. Fica em casa se ela tem a geladeira abastecida. Fica em casa se ela tem salário garantido. Fica em casa. E quem não pode? Quem não pode vai para a luta. Quem não pode vai para a rua. E a gente percebe uma sanha demoníaca mesmo, agindo contra a população, agindo contra as pessoas. Gente que, infelizmente, nunca ligou para o povo e que está em postos de governo, em postos chaves, né? Continua não ligando, usa do discurso pandemia para mandar na vida das pessoas, para conseguir dinheiro, para desviar esse dinheiro também, né? E, ao mesmo tempo, né, deixa a coisa correr, porque a gente está vendo que se trancar todo mundo funcionasse, mas não funciona. Se aposta tudo em cima de uma vacina, que nunca vai ser suficiente para todo mundo. Se evita falar de tratamentos precoces que previnem essa situação e que, portanto, previnem muito sofrimento, muita morte. Não se fala a respeito disso. Se desacredita quando alguém fala a respeito disso. Eu vejo nisso uma sanha demoníaca explícita. Explícita. Em nome de um discurso de defesa. Porque ele sempre mente. Veja o que ele falou para os nossos pais. Não, vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. Não, vocês vão ficar que nem Deus. Não tem problema nenhum. Ele já começa com uma pergunta mentirosa. É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? Quando, na verdade, era só de um que não se podia comer, o resto estava tudo à disposição. Então, ele já começa mentindo, enganando, trapaceando. Não é à toa que Dante, na Divina Comédia, coloca em uma repartição específica do inferno essas pessoas, não, que ele chama de baratiere, que se aproveitam da situação política
para se locupletar. Se aproveita da situação política para conseguir dinheiro, para conseguir posição, para conseguir domínio, comando e assim por diante. Seria um pouco complicado tratar do que eu vou falar agora, porque, enfim, o demônio, evidentemente, ele trabalha por isso, ele não trabalha assim em escala, como é que eu diria, por atacado, nem por varejo, mas, digamos assim, as pessoas que são objetos que ocupam cargos de poder, evidentemente, eles têm uma ação, o demônio tem uma ação muito superior sobre eles, porque, evidentemente, eles têm Por que interesse próprio. formular políticas, formular argumentações, formular, enfim, tudo, decisões, etc, etc. Né? Uma vez eu ouvi de um exorcista, que já não é mais exorcista hoje, é muito famoso, o Fortea. Ele disse o seguinte, uma frase muito certa: o demônio nunca é neutro em política. Essa é uma frase do Fortea. Ele diz isso com clareza: o demônio nunca é neutro em política, ele sempre favorece aqueles que são favoráveis a ele. Claro, claro. Claro. Demônio não dá tiro no pé. Demônio é burro. Claro. Então, aliás, quando a gente consegue, de certa forma, né, por dentro de um certo parâmetro, moralizar a política, etc. e tal, ele encontra sempre um meio de fazer escapar a pessoa da cadeia, ele encontra sempre um meio de fazer escapar alguém que faz de conta que pode fazer aquilo que não pode e faz, e fica por isso mesmo, porque esse aqui é o país da impunidade. Então, isso aqui, desculpe a expressão, mas como o povo diz, está do jeito que o diabo gosta. Infelizmente, do ponto de vista moral, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise profundíssima. Eu sei, inclusive do ponto de vista de fé, eu tenho certeza que muita gente que antes frequentava a igreja, olha o tempo do verbo, frequentava. Aliás, bom até usar o perfeito, frequentou, porque não frequenta mais e não frequentará. Mas o senhor não acha que também, por outro lado, começou a aparecer gente que não frequentava e começou a levantar o problema: opa, a situação é séria, talvez eu tenha que dobrar os joelhos, talvez eu tenha... Não estou dizendo que isso pode acontecer, sim. Né? Pode acontecer, sim, das pessoas serem tocadas pela graça, porque Deus nunca deixa a gente abandonado da sua graça. Mesmo o pecador mais duro, mesmo o pecador mais assim, calejado no pecado, Deus nunca abandona, Deus nunca deixa de dar graça para essa criatura. Nunca deixa. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Judas na última ceia. Jesus tenta, por todos os meios, atraí-lo ao seu coração. Ele faz um gesto muito significativo. Ele pega o pão, passa no molho e põe diretamente na boca de Judas. É um gesto de carinho, é um gesto de afeto. Como a gente vê hoje os pais que fazem isso com o filho, falam: olha como está gostoso, pega do próprio prato, com o próprio garfo e põe na boca da criança. Ou um apaixonado faz com a outra pessoa: olha aqui, meu bem, olha como está gostoso, como está bem. Você vai gostar do sabor disso aqui. Com o próprio garfo, tirando do próprio prato. É um gesto de afeto e de muita intimidade, de muito carinho. São João, quando Jesus faz isso, diz: quando Judas engoliu aquele bocado, Satanás entrou nele. Jesus, vendo que não tinha mais o que fazer, ele, de uma maneira muito delicada, diz para Judas: o que você tem para fazer, vai fazer logo. Não fica enrolando. E Judas se vai. Ninguém da mesa entendeu nada. Tanto que São João diz que uns pensavam que ele tinha ido comprar alguma coisa, outros pensavam que ele tinha ido dar alguma coisa aos pobres. Ninguém, nem o próprio São João, que, instado por São Pedro, pergunta para Jesus quem é o traidor. Porque Jesus diz: alguém
de vocês que está comigo à mesa vai me trair. São Pedro faz um sinal para São João estava perto e pergunta, quem? E Jesus diz, quem ao passar o pão no molho e der. Quer dizer, mas claro que isso, depois ele imediatamente passa o pão e põe na boca de Judas. Yeah. Nem São João entendeu. O senhor sabe que esse fato me faz pensar até que ponto. Aí, evidentemente, não havia ainda a transubstanciação, então, portanto, eu só Não. Do ponto de vista da imagem. Mas até que ponto a quantidade de comunhões sacrílegas que a gente vê por aí não serve de um caldo de cultura para aumentar o poder do demônio? Porque eu vou emendar já com a segunda pergunta, até porque nós vamos falar de confissão. Mas a gente vê o seguinte, na hora da missa, levanta-se a igreja inteira para comungar e a gente não vê a igreja inteira na fila do confessionário. Quando, aliás, não se encontra o confessionário, né? Eu até fico muito impressionado, porque aqui na minha paróquia, aqui, o padre, muito zeloso, eu nem vou dizer o nome dele, porque senão ele começa a sofrer perseguição, mas muito zeloso. Coitado. Muito zeloso. Ele atende confissão na rua todos os dias. E pela primeira vez eu vejo filas de pessoas fora, de onde eu concluí que também há uma graça nesse sentido, né? Sim. Mas o fato da confissão ter sido praticamente abolida, as comunhões sacrílegas serem em grande quantidade, até que ponto isso não aumenta o poder do demônio? E se o senhor pudesse também falar sobre o efeito exorcístico da confissão, porque tem gente que acha que ou eu tenho um exorcista ou não me livro do demônio, mas uma confissão tem um poder que é uma coisa... Para começo de conversa, a confissão ela é muito mais poderosa do que um exorcismo. A confissão é um sacramento instituído por Jesus Cristo. Uhum. O exorcismo é um sacramental. Perfeito. Qual é a diferença básica? A confissão, por ser um sacramento, ela confere a graça, como a gente diz em linguagem teológica, tomista, ex opere operato, ou seja, a pessoa tem as devidas condições, o ministro tem as devidas faculdades, quando ele absolve, a pessoa está absolvida. E não está absolvida 50%, 25%, 10%, está absolvida 100%. Ou é tudo ou é nada. Se a pessoa não tem as condições, se a pessoa, por exemplo, esconde um pecado. Se a pessoa, isso eu não vou falar porque é muito feio, porque o que vai pensar de mim? Não vai pensar nada, não vai pensar coisa nenhuma, mas a pessoa fica com aqueles escrúpulos, obra do demônio, sem dúvida, que ajuda a pessoa a não fazer uma boa confissão, para que ela se esconda e não receba a graça. E, pior ainda, cometa um pecado ainda maior, que é sacrilégio. Claro. Ela usa uma coisa santa, né, para fazer um mal. Então, bom, com relação ao sacramental, é diferente. O sacramental, ele age de acordo com a fé do fiel, que pode ser maior ou pode ser menor, né? E age também de acordo com a fé do ministro. Uhum. Então, as variantes são muito maiores. Aí eu posso dizer que a pessoa recebeu, em vez de 100%, 25%, 40%, 30% da graça, vamos assim dizer. Na situação em que nós nos encontramos, nós temos, infelizmente, há muito tempo, década de 60 para cá. É triste, né? Confessionários que estão se esvaziando cada vez mais, as pessoas não vão para o terapeuta, vão procurar psiquiatra, vão procurar terapeuta. E não perdoam. E tem certas situações que realmente o que a pessoa precisa é de perdão. Não, ela não precisa só com alguém para ela bater papo, para ela conversar, para ela falar, ela precisa de perdão. E é provável que ele vá ouvir do terapeuta, a gente ouve muito isso, você precisa, antes de mais nada, perdoar-se a si mesmo. Quer dizer, perdoar-se a si mesmo é a coisa mais fácil, né, que existe, né? Você concorda? Olha, é cômoda. Nem sempre é fácil, mas é cômoda.
Eu só lhe digo uma coisa. Uma vez conversando com um rapaz, eu ia fazer um casamento, eu ia assistir, o termo técnico é esse, porque quem faz o casamento é o casal, né? Os dois é que fazem, quando eles trocam o consentimento. Mas o padre assiste o casamento, dá a bênção nupcial e reconhece a validade do ato. Muito bem. Resultado, eu estava indo, né? O rapaz começou a conversar comigo e dizia que fazia tempo que não confessava, etc. e tal, papapi, papapá, mas que ele rezava toda noite, que ele pedia muito perdão a Deus. Aí eu virei para ele assim, eu fui malvado, eu reconheço. Eu disse, tá bom, você se arrepende muito, mas você tem certeza do perdão? Sem O dúvida. menino ficou parado, assim, olhou para mim, né, não tenho, né, padre? Eu falei, pois é. Na confissão você tem. Na confissão, quando o sacerdote te diz, eu te absolvo dos teus pecados, você está absolvido. Eu me recordo até de um fato muito interessante que aconteceu em 1600 e alguma coisa. Na França, uma moça ficou possessa, não vou entrar aqui nos detalhes da possessão, e foi uma coisa que foi meio que um espetáculo público, porque por onde essa moça passava, se faziam os exorcismos, as pessoas vinham assistir. Não tinha essa lei da igreja que vetava que se fizesse isso em público. Então, eram verdadeiros espetáculos, as pessoas vinham. É um Aí o perigo, né? demônio... Como? É um perigo, né? Era um perigo e, ao mesmo tempo, era uma situação que estava emergindo a heresia protestante. Ah, tá. Uma vez, um grupo de pastores tentou até fazer exorcismo na menina. O diabo disse, ei, colega, que você está querendo me tirar daqui? Já viu demônio espantar demônio? Desse nível o Era uma negócio. negociação ali no caso. Falou, você está querendo o quê, rapaz? Nós somos todos colegas, estou feliz que vocês tenham vindo aqui, porque a gente pelo menos se vê mais perto. Ou então ele finge que sai, né? Também tem essa. Mas o fato é que, a uma certa altura, como eu disse, as pessoas vinham para assistir e o demônio começava a cuspir os pecados dos presentes. Você fez isso, você fez aquilo. Olha que a sua mulher não está sabendo, mas você aprontou assim, 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 assim. E falava de tudo. O que essas pessoas começaram a fazer? Primeiro, elas se confessavam. E depois elas vinham para assistir o exorcismo. Aí o diabo não tinha o que falar. Porque já tinha passado. Isso foi ideia das próprias pessoas. Então, antes de começar o exorcismo, ficava uma porção de padres à disposição dos fiéis para confessar. O pessoal se confessava para não deixar nenhum rabo para trás, para que não pudesse, na hora, ser, sabe, colocado como espetáculo na frente de todos pelo demônio. Aí, nesse caso, era bom que fosse exorcismo público, né? Mas aí é que está, Deus sempre tira um bem do mal. Isso é uma coisa impressionante a gente ver. Então, a gente tem que ter essa consciência. Primeiro, que a gente não pode fazer comunhão de qualquer jeito. A gente não pode comungar de qualquer modo. A gente não tem direito, né, à comunhão, que é uma graça. Fala, eu não tenho direito. Não, calma, meu filho. Você tem direito em certas circunstâncias, em certas realidades, quando você preenche certos requisitos. Isso acontece em qualquer situação. Se eu quero, por exemplo, receber uma aposentadoria, eu tenho que comprovar, né, que eu trabalhei, eu tenho que comprovar que eu recolhi, eu tenho que comprovar uma série de coisas, que eu tenho uma certa idade. Né? E sem essa comprovação, esse meu direito não é bem um direito. Claro. É uma possibilidade. E o exemplo ainda claudica, porque no caso de Deus não tem fraude, né? Porque na aposentadoria ainda pode ter uma fraude. Não, mas aí é que está. Deus conhece com quem ele está lidando. Né? Deus enxerga perfeitamente a situação. O que eu quis mostrar é que, na verdade, existe essa situação que independe, né, de um direito genérico. É uma coisa muito circunstanciada, muito presente. Não? Agora,
Eu não tenho essas condições. Me apresento. O padre não tem condições de saber. A gente não tem bola de cristal, a gente não tem raio-x nos olhos para enxergar a alma de alguém, para saber se está em pecado mortal, se não está em pecado mortal. Como Para fazer? saber se, Só se tem o Padre fé. Pio tinha, né? O Padre Pio Bom, tinha esse dom. isso é graça que Deus concede a algumas pessoas. Claro, claro. Me recordo de um fato de uma vez que apresentaram ao Padre Pio um rapaz, e o Padre Pio chamou o rapaz de negrinho. E o moço dizia, ele não é preto, padre. Ele não é preto. É preto, sim. Está pretinho, pretinho, pretinho. Está todo preto. Está preto. Padre, ele não é preto, ele é branco. Preto. Estou falando que ele está preto. Aí o rapaz foi confessar. Nem que foi com o Padre Pio. Quando ele voltou, o Padre Pio disse, agora você está branco. E não tinha sido nem com ele. Não tinha sido nem com ele. Né? Para dizer... Né? Mas o fato é que alguns, Deus concede essa graça, que eu não sei até que ponto é graça, quer dizer, para a pessoa não é graça para os outros. Deve ser terrível. É horrível para a pessoa conhecer o estado de alma da outra pessoa e não ter condições de poder mudar essa situação. Imagina o convívio, como é que fica. Eu estou É olhando... uma delícia, né? Todo mundo é um livro aberto para mim. É uma coisa tremenda. É uma delícia viver desse jeito, né? Quer dizer, como todo dom de Deus, nunca é para a pessoa, é para os outros. Eu falo sempre, uma fonte não tem sede, mas ela mata a sede dos outros. Claro. O fogo não padece de escuridão nem de frio, mas ele aquece e ilumina os outros. E assim como acontece para coisas naturais, acontece também no sobrenatural, na graça. Todas as graças que eu recebo de Deus, não recebi nenhuma para mim. Eu recebi para os outros. Nós falamos do Padre Pio. É muito bom que o Padre Pio tenha entrado, porque agora eu queria pôr uma questão para um exorcista, que o senhor vai ter condições de explicar isso aí, mas as pessoas às vezes perguntam como é que era. Por exemplo, Padre Pio não era exorcista, porque para ser exorcista... Tem que ter mandato do bispo. Perdão. Pode Tem falar. que ter mandato do bispo. O que faz um padre ser exorcista é receber uma licença peculiar, específica, para isso, do bispo. Exatamente. E ele nunca tinha recebido e nunca recebeu. No entanto, o demônio tinha pavor dele, era o terror do demônio. Esse mesmo demônio que muitas vezes abandonava pessoas que estavam possessas, etc., pela presença do Padre Pio, esse mesmo demônio chegava à noite e dava uma sova no Padre Pio, ele apanhava desse demônio. Quer dizer, ele tinha o poder para expulsar o demônio, por assim dizer, não no sentido do rito do exorcismo, mas ele não tinha o poder para parar essa pancadaria que se dava principalmente nos dias em que ele salvava uma alma empedernida do pecado, quando ele convertia alguém, etc. Aí é que ele mais apanhava, a ponto de retorcer os ferros da cama dele, né? É uma coisa tremenda isso aí. Como é que o senhor explica? A mesma situação se dava com São João Maria Vianney. É verdade. Idêntica, idêntica. Tanto que quando ele sofria muito, ele sabia. Hoje eu vou pescar um peixe grande, ele dizia. Que vinha algum pecador daqueles bom mesmo, né? Substanciosos, e se arrependia, se confessava e mudava de vida. O fato é o seguinte: primeiro, o demônio tem medo do santo por causa da vida santa. Tudo que me aproxima de Deus me afasta do demônio. Tudo que me põe em comunhão com Deus me põe em pronta inimizade com o demônio. Quando eu estou fechado em Deus, por assim dizer, eu estou blindado da ação do demônio. Primeira coisa é isso. A esse propósito, eu aconselho os ouvintes a procurarem na internet uma catequese do Papa Paulo VI, 15 de novembro de 1972. É uma data fácil de guardar, porque é uma data pátria, né? 15 de novembro, proclamação da República.
É. O ano é 72. Entra no site do Vaticano, procura as catequeses de quarta-feira do Paulo VI e encontrem essa catequese, leiam. Ele é muito explícito, ele é muito claro quando ele fala a respeito disso. Então, segunda coisa, por que é que ele, tendo condições de expulsar o demônio e não tendo comunhão nenhuma com o demônio, podia sofrer essas condições todas, essas retorções do demônio? Deus permite para a santificação do Padre Pio. Deus permite isso para a santificação da pessoa. Deus permite isso também para a santificação da igreja, porque nós formamos um corpo só. E o que um membro passa, o corpo inteiro está passando. Uma coisa que a gente esquece, quando a gente reza o credo e diz, creio na comunhão dos santos. Aquilo que acontece com cada um de nós atinge a igreja inteira. Atinge a igreja toda. O bem que eu faço, o mérito é meu, mas as consequências são da igreja. A mesma coisa com relação ao mal. O mal que eu faço, a culpa é minha, porque fui eu que fiz, mas as consequências são da igreja inteira. São vasos intercomunicantes, né? Sim, sim, sim. Tanto que quando eu me confesso, eu peço perdão a Deus, mas peço perdão à igreja também, na pessoa do confessor. Muito bonito isso. Eu peço perdão à igreja a qual eu feri, a qual eu magoei, a qual eu sujei. Eu maculei a esposa imaculada do Cordeiro. Então, nesse momento, que tem membros que Deus permite que sofram, num sentido expiatório do pecado do mundo, em comunhão íntima com Cristo Jesus, essas pessoas estão como Jesus no horto ou Jesus na cruz. Jesus na paixão. São almas vítimas. E são pessoas que amam profundamente a Deus e, por isso, aceitam também de Deus essas provações que não seria por culpa delas. Sim. Como se dissesse, Deus está te punindo porque você aprontou. Mesmo que ficassem possessas, né? Porque a possessão não ataca... Nós temos casos. De santos, né? Nós temos São João Calabria. São João Calabria, coitado, ficou nessa situação. Nós temos uma beata, a Beata Eustóquio de Pádua, que é uma figura extraordinária também, e que aceitava aquilo tudo por causa das suas origens. Ela era filha de um senhorzinho local com uma monja, que foi levada para aquele mosteiro para ser entregue àquele homem, pela superiora que era, imagina quem? Era um demônio em vida. Que barra. Enfim, a gente vê de tudo na história da igreja, essa é a verdade. Mas vê principalmente a ação da graça. Então, não é que o Padre Pio sofra porque ele tem alguma coisa para descontar ou tem alguma coisa para pagar pessoal. Não. Ele colabora com Cristo Jesus, ele colabora com o mistério da paixão. Ele participa dessa graça, que é uma graça muito difícil, porque é uma graça de cruz. A gente gosta muito da cruz para pôr no pescoço, ficar bonitinha, colocar na lapela, pôr na parede, no alto de uma torre, ou no monumento, mas viver essa realidade, aí a coisa é muito diferente. E o Padre Pio, ele então vence 2 vezes o demônio. Ele vence, primeiro, numa vida santa, e manda o demônio embora da sua vida e da vida dos outros. Vence porque toda essa maldade que o demônio faz só aumenta a santidade dele e aumenta a santidade da igreja e permite que a igreja se torne cada vez mais próxima daquela perfeição que é o encontro dela com o Cordeiro no fim dos tempos. Então, para conclusão, aquilo que o Padre Pio faz, aquilo que o Padre Pio sofre, né,
como vítima da ação do demônio, é uma maneira dele mostrar que ele completa na sua carne a paixão do Senhor, como fala São Paulo, numa das suas cartas. Porque Jesus, na sua condição humana, não poderia sofrer todos os tipos de sofrimento. Porque nenhum ser humano pode sofrer tudo. Eu não posso morrer, por exemplo, queimado e de câncer ao mesmo tempo. Eu não posso ter ser anoréxico e morrer de obesidade. Então, são coisas contrastantes. Claro. Né? Então, a gente completa na nossa carne, né, essa realidade da paixão. E Padre Pio é um modelo do Cristo sofredor. Acho que tem outro aspecto aí também que pesa, porque eu vejo no nosso canal, eu não exagero se eu disser que semanalmente eu tenho assim 3, 4 casos impressionantes de conversão. Impressionante. Pessoas que estavam há 40 anos sem comungar, outro que estava há 38 anos vivendo maritalmente com alguém, sem o sacramento. Sem o sacramento. Se converte. E sem dor disso. Tem dor disso. Outro que estava metido no espiritismo até o pescoço. Não só, eu acho que teve 2 milagres. Primeiro, que ele se converteu. O segundo milagre é que ele encontrou um padre que ouvisse a confissão dele e fez ele abjurar. Isso aí eu achei já o segundo milagre, se o senhor me permite. Nos tempos que correm. Então, mas eu vendo essas conversões, e às vezes eu fico preocupado, não vou negar, eu falo, meu Deus, essa pessoa se converteu, e agora? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser a assistência? Porque o Padre Pio dava direção espiritual, ele não abandonava aquele que ele livrava do pecado. Mas como para Deus não tem tempo, eu tenho a impressão que muitas dessas sovas que o Padre Pio levava, esses sacrifícios que o Padre Pio fazia, já resgatava essas almas que estão se convertendo hoje. É heresia dizer isso? Não, de jeito nenhum. Além do que, existe uma promessa que ele fez de estar na porta do paraíso esperando os seus filhos até que entrasse o último. Ele continua lá esperando. Sem dúvida. Ele continua lá esperando. Sem e dúvida. Não eram só aqueles filhos que tiveram a graça de conviver pessoalmente com ele, mas daqueles que vivem do seu espírito, da sua espiritualidade, aqueles que se alimentam, né, do seu testemunho de vida e que procuram realizar, né, essa comunhão. Né? Ele rezava, por exemplo, todo dia, porque muita gente dizia para ele, reza para mim, reza para mim, reza para mim, reza para mim. Lógico. Pedem isso para nós, que não somos Padre Pio, imagina se não iam pedir para ele. Claro. Ele rezava aquela que ele chamava de coroinha do Sagrado Coração de Jesus. Sim. Eu rezo, a partir desse exemplo, eu comecei a rezar todos os dias também pelas pessoas que pedem orações, porque é uma quantidade enorme de gente. Né? Acredito. Então, vai dizer que ele não reza mais por essas pessoas? Não. Vai dizer que ele não está mais do céu velando por essas pessoas? Claro. Lógico. Claro. Né? Ele continua. E os méritos que ele ganhou são aplicados à igreja toda. Né? São aplicados a essas, particularmente aquelas que o buscam. Né? Então, eu não tenho dúvida alguma que o bem que essas transmissões têm feito tem tudo a ver com aquilo que ele passou, com aquilo que ele ofereceu a Deus. Sem dúvida. Me recordo de um fato, por exemplo, que o convento ficou muito cheio um certo período, porque levaram para lá estudantes de um outro convento e tiveram que dividir cela. Sim. Tiveram que dividir as celas, e na cela dele foi parar um rapaz. E parece que foi durante a gripe espanhola, inclusive, porque eles tiveram que levar os seminaristas do Justamente, foi na época da gripe espanhola. E um rapaz ficou no quarto dele, na cela dele. Sim. Esse rapaz viu a luta que era aquele homem a noite inteira brigando. De manhã, e o menino não abriu a boca, o menino ficou calado a noite inteira só assistindo aquilo, quer dizer, não pregou o olho também. Com certeza. No dia seguinte, Padre Pio chamou o menino antes de sair e disse, meu filho, por favor, você não abra a boca, não conte isso para ninguém. Essa noite tive que lutar muito com o demônio
por causa de um de vocês, que estava muito tentado. Sim, Estava muito tentado. Eu passei uma noite brigando com o bicho, mas, graças a Deus, o menino não caiu na tentação. Foi só muito, muito tentado e ficou nisso. O senhor imagina, aí a gente vê como muitas vezes nós estamos sendo salvos por uma alma que está sofrendo, que não é necessariamente, não somos nós necessariamente, né? É uma Comunhão coisa dos santos. Comunhão dos santos que o senhor acabou de explicar, né? E como o contrário também pode se dar, Infelizmente. né? Quem não vive na graça turva a água que todo mundo bebe. Bom, Quem não senhor, vive no... eu conheci um amigo meu que dizia que a mãe dele costumava sempre dizer para ele assim: meu filho, você vai visitar tal pessoa assim, assim, é o seguinte, eu te recomendo que você saia um pouco antes do que deve, porque é melhor que essa pessoa fique com saudades de você do que ela diga quando você vai embora, fala até de quem foi embora. Eu estou querendo deixar o pessoal com muita saudade do senhor, porque olha, assim, eu tenho uma lista tão grande, e o tempo vai passando, o senhor já está falando quase uma hora conosco aqui, nos dando essa alegria de poder estar com o senhor, e é tão rico de ensinamentos e tudo mais, que eu tenho certeza que se nós falarmos aqui 2 horas, ninguém vai falar ufa, até porque a pessoa pode desligar no momento que quiser. Mas eu quero que todo mundo comece a ficar com saudades e que todo mundo escreva para mim assim: Monsenhor Rubens de novo, Monsenhor Rubens de novo. E eu vou de novo incomodar o senhor, porque não abrirei mão desse privilégio. Então, queria lhe agradecer muitíssimo eu não chamaria de entrevista, essa catequese que o senhor nos deu, pedir a sua bênção, evidentemente, pedir principalmente uma bênção no sentido exorcístico, né? Que esse demônio que está hoje em dia solto por aí, eu não falo a respeito de pandemia, não, eu digo a respeito dos demônios dos ares, né? O Padre Pio dizia que se os demônios tomassem a forma de um grão de areia, nós não veríamos o sol. Então, imagina o que é isso aqui. Enquanto nós estamos falando aqui, nós estamos no meio dessa multidão. É claro que também são os anjos, né? Graças de Deus. Então, eu queria agradecer e queria lhe pedir muito especialmente as suas orações por todos os membros do canal da Regina Fide e a sua bênção. Pois eu estou à sua disposição, como nós conversamos. A gente pode fazer de uma forma periódica um encontro desses, mensalmente, bimensalmente, aí vai depender das constâncias, das situações, né? Porque a catequese ela é importante, né? Passar a fé adiante é importante. E nós temos, hoje, gente com muita sede dessa catequese, sim, dessa verdade de Deus. Sem dúvida. E que Deus, Nosso Senhor, nos permita, então, nos associar a esse trabalho de apostolado, para poder fazer com que, ao menos a nossa terra, ao menos onde nós estamos, né? Quando eu digo isso, digo, como o senhor falou, Brasil, Portugal, né? Seja iluminada pela verdade da fé. Nossa Senhora de Fátima disse que em Portugal o dogma da fé nunca desapareceria. Deu essa garantia aos portugueses. A nós, pobres mortais, essa garantia não foi dada, a nós brasileiros. Nós somos filhos deles. Mas aí é que está. Mas a gente, assim, com nenhuma modéstia, a gente diz que Deus é brasileiro, né? Então... E Deus não abandona ninguém que o busca, Deus não abandona ninguém que o procure com coração reto e sincero. Então, que haja entre nós sempre essa busca de Deus, que é uma coisa incessante, porque quanto mais eu busco, mais eu quero, quanto mais eu encontro, mais eu desejo. E que do trono de Deus, junto de Nossa Senhora e dos outros santos no paraíso,
nós possamos receber, pela intercessão do Padre Pio, essa bênção, que dissipe as trevas do nosso coração, da nossa mente, com a luz refulgente de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, senhor Rubens, que alegria, que alegria. E o senhor acabou de nos dar um presente, eu vou cobrar, hein? Eu não prometo aquilo que eu não cumpro. Tá bom, tá ótimo. Eu sou uma pessoa de palavra. O senhor está se comprometendo aqui, olha, o senhor sabe que a internet tem uma memória tremenda, hein? Eu também, não é só o corpo que é de elefante. A memória também é. Eu falo isso para os meus alunos. Eu não posso dizer isso, a minha memória é uma tragédia, é uma tragédia. Bom, muitíssimo obrigado, e eu tenho certeza que foram momentos espetaculares, que vão ter uma repercussão muito boa nas almas das pessoas que estão sedentas, como o senhor disse. Fiquem com Deus e até uma nossa próxima ocasião, com a graça dele. Amém. Salve Maria, meu senhor. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.